8h em ponto, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. Hoje, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, já desejando a todos um dia de muita paz, de muita realização e de menos calor, se possível. Que olha, a temperatura deve seguir batendo recordes, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segue na pauta em Brasília o assunto da reoneração da folha de pagamento dos maiores empregadores da economia. Mas, de novo, porque a gente está perto de uma solução, mas ela ainda não está 100% concretizada. Estamos aqui brincando com fogo, como eu já disse tantas vezes, porque estamos mexendo com vagas, milhares de vagas de pessoas que trabalham e que dependem do seu trabalho para manter as suas famílias. É disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de pessoas. Bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje vai discutir o assunto com o presidente Lula e amanhã vai colocar o assunto em pauta com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lembrando o que aconteceu recentemente a respeito desse assunto. O Congresso aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027. O presidente da República vetou essa aprovação. O veto voltou para o Congresso derrubou o veto. 2 dias depois, houve a edição de uma medida provisória pelo Poder Executivo, anulando a lei que havia acabado de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é algo muito sério, porque é um poder, numa canetada, anulando uma decisão colegiada do Poder Legislativo, que está lá justamente para isso, para fazer leis. Bem, isso abriu uma negociação, até porque a medida provisória só entra em vigor na prática, com efeitos a partir de abril. E na negociação com o Senado, que aconteceu no comecinho desta semana, qual foi aparentemente o acordo? Que o Poder Executivo vai revogar a medida provisória, que acaba com a desoneração da folha, e vai manter ali alguns pedaços dessa medida provisória. Por exemplo, eliminando os benefícios fiscais ao setor de eventos. Isso aparentemente é um consenso, que eles de fato estavam ali exagerados, até porque diziam respeito a um período da pandemia, que hoje não se apresenta mais, e também eliminando, por exemplo, a compensação de créditos com limite para pagamento de impostos. E aí fica a dúvida, né? Falta combinar com o presidente Lula, saber se ele vai assinar embaixo desse acordo ou se vai remeter o assunto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo federal está fazendo contas. Sempre procuro esclarecer os valores que estão envolvidos. O PERS 16 bilhões, a renúncia da folha que é mais 12, o benefício aos municípios que são 4 bilhões. Então, tudo somado, nós estamos falando de 32 bilhões, que não estão previstos no orçamento. Então, toda a nossa disposição é a mesma de 2023. Aliás, essa medida foi tomada em 2023. A disposição de apresentar os números e apresentar alternativas para que nós possamos acomodar isso da melhor maneira possível. E, obviamente, que nós estamos conversando com todos os interessados, mas, sobretudo, pensando no Brasil como um todo. Eu não posso prejudicar toda a sociedade brasileira para favorecer um setor, né? Eu tenho que encontrar um equilíbrio. Mas vai prejudicar. Então vamos a uma maneira de não prejudicar. Vamos a uma maneira de acomodar de maneira a que a gente consiga o objetivo que é comum a todos nós. Mas não foi esse mesmo governo que no ano passado criou benefícios fiscais para a indústria automobilística, que estava ali com seus estoques estourando e que precisava desovar estoque? Criou um benefício por um setor. A gente está falando aqui dos maiores empregadores da economia brasileira, responsável por milhões de empregos. E empresas micro, empresas pequenas, que basicamente são aquelas que sustentam o emprego no Brasil. Aliás, os números apresentados pelo governo já foram outros. É impressionante como quem está no poder tem uma facilidade para citar essas cifras gigantes, não é? O governo já falou em perda de arrecadação com a desoneração da folha de 18 bi, de 25, agora 16. Quem é que faz essa conta?
Bem, o governo perguntou aos senadores qual seria a fonte de receita para compensar o fim da reoneração da folha de pagamentos. Lembrando que aqui a gente não pode falar em perda de arrecadação, porque essa é uma arrecadação que não existe desde 2011. Essa é uma medida tomada lá no governo Dilma e que tem sido prorrogada e prorrogada e prorrogada. Enfim, o governo ouviu dos senadores e dos deputados que um dos caminhos seria taxar aquelas importações que são feitas para o Brasil por meio dos sites gigantes chineses, gigantes do comércio internacional, que hoje pagam menos imposto do que o produtor brasileiro. Apenas 16% de ICMS por meio do programa Remessa Legal, criado pelo governo federal. Essa saída foi antecipada ontem, aqui no Jornal Gente, pelo deputado Joaquim Passarinho, que é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O que não podemos aceitar é que chegue um contêiner da China, por exemplo, como de outros países, com 40 mil pacotinhos já todos etiquetados, que nós não sabemos a qualidade desses produtos, não passaram por Inmetro, presente que não passa, brinquedos que não passam pelo Inmetro, a gente não sabe o que tem nesses pacotes, não paga imposto nenhum. Nós estamos falando que está girando hoje em termos de 23% a 25% da economia do Brasil já é feita no comércio eletrônico, e nós somos totalmente a favor do comércio eletrônico. Só não podemos achar que você pode comprar, por exemplo, 200 camisas da China sem pagar imposto, chegando a 200 pacotezinhos de menos de $50, enquanto a indústria nacional tem que pagar uma carga tributária de 30% a 40%. É isso que nós estamos contra. Nós precisamos regular isso. Então, isso há dentro do Congresso Nacional, uma clara condição de tentar regular isso junto com o governo, que vai acarretar uma nova arrecadação para o governo. É isso que nós precisamos debater com o governo. Se o governo desonera a folha de pagamento e ajuda o emprego, nós podemos achar, junto com o governo, outras alternativas de compensar a Previdência Social. As alternativas são muitas, é claro que elas existem, é só olhar com calma o orçamento e os custos de manutenção da máquina pública do Estado brasileiro. Isso ninguém olha, só se olha do lado da receita. Então, que se olhe, por exemplo, para outras alternativas que são apresentadas. É bem provável que, de fato, a saída seja negociada. O presidente Lula não vai querer comprar essa briga com o Congresso Nacional por um déficit zero, coisa que ele mesmo já disse que não acredita muito. 8h07, Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, aplicativo Band Play e o Pedro Campos agora chegando com destaque. Bom dia, Pedro.